Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h02. O Viva Voz está no ar trazendo informação, análise, bastidores, tudo que é notícia de Brasília, do Rio Grande do Sul, de todo o país. Boa noite, Carolina Moreira. Boa noite, Vera, para você também, para os ouvintes de novo. Hoje o que não falta é assunto, né? Vamos de blusinhas, a saidinha dos presos, a Lei da Segurança Nacional, tem de tudo sendo analisado e negociado em Brasília, né? Tem de tudo, tem ponto de vista com a Renata Agostini, também falando desses assuntos. E a gente já começa chamando Brasília, porque hoje tem sessão conjunta do Congresso para analisar vetos presidenciais e o governo já está passando um sufoco por lá. Boa noite, Milena Teixeira. Temos a Milena? Milena está direto do Congresso, deve estar... Oi, agora sim temos a Milena. Agora sim. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, viu, Vera? E o governo já teve uma derrota aqui, porque o Congresso Nacional manteve todos os vetos da Lei de Segurança Nacional. Foram 317 votos a favor da manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, 139 votos contra e 4 abstenções. Essa sessão está sendo marcada aqui por muita divergência, gritos de parlamentares, são ânimos exaltados. Entre os vetos que o Congresso manteve está o que trata da disseminação de notícias falsas. Esse veto propõe que promover ou financiar a divulgação de mensagens em aplicativos como o WhatsApp de fatos sabidamente falsos são puníveis com prisão de 1 a 5 anos e multa. O governo tentou acordo para derrubar a decisão do ex-presidente, mas não teve maioria. A gente lembra, Vera, que em setembro de 2021, Bolsonaro sancionou com vetos a atualização na Lei de Segurança Nacional, que estabeleceu aí novos crimes contra as instituições democráticas. Inclusive, o próprio ex-presidente atuou bastante, ele, o filho, o senador Flávio Bolsonaro, ele chegou na semana passada a procurar a bancada ruralista para pedir a manutenção dos vetos da Lei de Segurança Nacional, então isso significa aí uma derrota para o governo. Inclusive, o senador Flávio Bolsonaro, ele fez uma cena aí à bancada do Agro, ao defender o veto durante a sessão, ele disse que o veto poderia prejudicar o trabalho da polícia. Eu chamo a atenção especial aos parlamentares das frentes evangélica, agropecuária e segurança pública. Esse veto também diz respeito a inviabilizar o trabalho das polícias em todo o Brasil, porque diz que o policial não pode trabalhar contra uma manifestação dita pacífica, que o estalar de dedos passa a ser violenta. Se o movimento MST entrar numa fazenda de forma pacífica, a polícia não vai poder fazer nada para prevenir. Vera, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL, ele rebateu o Flávio Bolsonaro, ele disse que os colegas mantiveram os vetos para se salvarem das próprias fake news que eles espalham. O crucial e o mais irônico desta votação aqui é que aqueles que aqui falam e clamam em nome da liberdade querem, na verdade, salvo-conduto para continuar espalhando mentiras, para continuar produzindo mentiras e o pânico moral sobre as pessoas. Os deputados devem começar a votar em instantes o PL das saidinhas, que é uma proposta muito importante para o governo Lula. Inclusive, o Planalto tem atuado nos últimos dias para manter esse veto do presidente Lula em relação aos benefícios para os presos, mas nos bastidores, Vera, alguns líderes já admitem que o governo assumiu um risco de derrota. Então, a gente já começou aqui essa sessão conjunta do Congresso Nacional, que começou por volta das 14 horas, a gente tem umas 4 horas de sessão, com uma derrota para o governo Lula em relação aí à manutenção da lei, dos vetos da Lei de Segurança Nacional. Esse veto aí foi a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele atuou bastante na última semana, junto com o filho, o senador Flávio Bolsonaro, pela manutenção desse veto. Ô, Milena, mas o governo teve uma vitória, pelo menos, porque foi mantido aquele veto do Lula, aquela ideia de estabelecer um calendário para a liberação de emendas, não é isso? Foi sim. O governo conseguiu acordo com o Congresso em relação a esse veto do calendário de emendas e foi mantido.
O governo vinha há alguns meses, aliás, desde o ano passado, né, trabalhando nesse acordo aí em relação ao calendário de emendas e teve acordo há pouco com isso. Apesar de ter tido a derrota em relação aos vetos da Lei de Segurança Nacional, o governo teve esse avanço aí, teve essa vitória e conseguiu acordo com o Congresso em relação ao calendário de emendas. Esse calendário de emendas é muito importante, Vera, para o nosso ouvinte entender também, para os deputados e senadores, porque eles querem garantir, né, o montante, o valor das emendas em tempo das eleições municipais. Então, eles aceitaram manter o veto de Lula, especialmente teve muita atuação de Padilha, o ministro das Relações Institucionais, ele teve muitas vezes aqui no Congresso, a gente acompanhou, a gente já conversou sobre isso aqui, e ele se comprometeu aí com o cronograma de liberação de emendas. Isso não está previsto em lei, mas o Padilha se comprometeu com isso. Esse acordo foi sugerido há alguns meses e hoje a gente teve, então, o governo conseguindo essa vitória, o governo, então, conseguiu acertar esse calendário de emendas, que eu repito, é muito importante para os senadores e deputados, é uma demanda do Congresso Nacional para o governo e como tinha tido esse veto de Lula, hoje eles mantiveram, né, o veto e finalizaram o acordo. Vera. Tá certo, Milena. Quando tiver, então, a votação do veto das saidinhas, você volta com a gente, seja no Viva Voz, seja depois com a Carol no Ponto Final. Obrigada. Obrigada. É isso, Carol. O governo ali pelejando para conseguir algumas vitórias ali esparsas e com essa derrota que fica muito caracterizada como tal, porque é um veto do Bolsonaro que o Congresso mantém e que dificulta a punição para fake news e para outras arbitrariedades também policiais, coisas que são muito caras ao Lula, ao governo e ao PT, né? E é um indicativo de que o governo é capaz de perder nessa questão da saidinha também, né, Vera? O cenário já não era bom, o governo tentou ganhar tempo, adiou a apreciação desse veto, justamente tentando usar como moeda de troca a manutenção desse veto do Bolsonaro à Lei de Segurança Nacional, mas a própria oposição entendeu que já teria os votos independentemente do apoio do governo. De fato, mantiveram agora os vetos. O cenário não é bom, né, na apreciação para o governo do veto das saidinhas. O cenário não é bom, já não era. Não vi também avanços ao longo dessas semanas que eles ganharam de tempo para negociar. E essa questão da segurança pública é claramente uma das questões em que eleitores e os dois campos da política estão mais dissociados, estão mais polarizados. A gente viu a fala aí raivosa do Flávio Bolsonaro, quando, na verdade, a última manifestação violenta que a polícia teve de conter foi uma manifestação de bolsonaristas que, né, invadiram a sede dos três poderes. Então, eu acho que ele esqueceu dessa manifestação. Ele falou só da tentativa, por exemplo, de invasão pelo MST, mas não lembrou dos bolsonaristas que invadiram, quebraram, depredaram a sede dos três poderes. Mas tudo bem, acho que foi um lapso de memória do senador Flávio Bolsonaro. Mas é isso, memória né? seletiva. Pau que dá em Chico também dá em Francisco. E esse tipo de manifestação violenta acontece dos dois lados. Agora, você acha, Vera, que essa questão do calendário de liberação de emendas foi propriamente uma vitória do governo? Porque o governo tem pouco poder, na verdade, né? Assim, claro, controla ali a liberação, mas tem muita coisa que é impositiva, né? Já tem uma série de emendas que tem esse caráter impositivo, mas não é todo o conjunto de emendas. E esse calendário traria ali uma amarra maior ainda para o governo, faria do governo uma espécie de carimbador de emenda, sem nenhum poder ali até de manejar as emendas para favorecer as suas próprias votações, e conseguiu esse acordo se comprometendo a ter um cronograma fixo ali de liberação de emendas, algo que a gente sempre fica em dúvida se vai ser cumprido ou não, e acho que os deputados devem ter essa dúvida também, porque o governo tem essa fama de não cumprir os acordos políticos que sela, Carol. Bom, vamos falar de Rio Grande do Sul, Vera. A Maria Regina já está na linha para atualizar as informações da situação por lá. Oi, Maria Regina, boa noite para você. Boa noite, Carol, Vera, quem nos acompanha.
Bom, a gente começa atualizando a situação do nível do Guaíba aqui em Porto Alegre. A última atualização que temos é de 13 metros e 72 centímetros, a medição aqui na capital. E hoje até um fato também que a gente chama a atenção aqui é que o governo do estado emitiu uma nota técnica confirmando que houve uma mudança em relação à medição na questão da cota de inundação do Guaíba. Isso acontece porque foi instalada uma nova régua de medição no começo do mês, nas proximidades do gasômetro aqui em Porto Alegre, para medir o nível do Guaíba, e que não está exatamente no mesmo nível da medição antiga que era feita na estação do Cais Mauá. Essa que era usada antes, ela foi destruída pela enchente no dia 2 de maio, e agora então o governo do estado anunciou que a cota é de 3 metros e 60 centímetros. A cota atual referente a essa estação do gasômetro. Então, a gente vem percebendo que vai baixando o nível e agora, de acordo com essa nova informação do governo do estado, estamos nos aproximando já do que seria a atual cota de inundação com esse novo equipamento que foi instalado já durante esse período das chuvas por aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, inclusive, para a gente citar, a situação vem melhorando em alguns pontos em que há algumas regiões que estavam ainda muito alagadas, né? Ainda, claro, há trechos que a água permanece, mas, por exemplo, na região ali do bairro Maitá, Vila Farrapo, são áreas que vêm sofrendo desde o começo do mês com muitos alagamentos, inclusive motivaram protestos já nesta semana também por parte de moradores que não conseguem acessar, não conseguem saber como é que ficaram as suas residências, e hoje a gente tem percebido que a água vai baixando em alguns desses pontos, porque também está em funcionamento, por exemplo, uma bomba de drenagem emprestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e essa atuação tem auxiliado nesse sentido, né? Mas ainda há muitas regiões desses pontos em que a água permanece. Mais de 80 mil imóveis estão sem luz ainda em todo o Rio Grande do Sul, a informação mais atualizada que temos. E em relação à Defesa Civil, estava até buscando aqui se já saiu um novo boletim desse começo de noite, mas ainda não temos essa informação. De qualquer forma, o dado mais recente divulgado pelo órgão é de 169 mortes confirmadas, o número de desaparecidos está em 53, pessoas em abrigos são mais de 48 mil e desalojados mais de 581 mil. Na região sul do estado, a gente também acompanha que ainda temos níveis, por exemplo, da Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, do Canal São Gonçalo, que ficam ali em municípios do sul do estado, ainda bastante acima também da cota de inundação. Ontem, inclusive, o Canal São Gonçalo bateu o recorde, superou a cheia histórica de 1941, quando atingiu ontem a marca de 3 metros e 13 centímetros. Já recuou um pouquinho desde ontem, mas de qualquer forma, a gente ainda observa nos números que segue acima da cota de inundação. Portanto, também há essa preocupação grande ainda com essa região sul do estado. Obrigada, Maria Regina, pelas suas informações. Aliás, informações que são desesperadoras, né, Carol? Você pode imaginar 80 mil casas no estado ainda sem energia elétrica, mais de 20 dias nessa situação, lugares em que a inundação persiste, nada dá sinais de que vai retroceder. Mesmo o uso de bombas não garante que vai haver o esvaziamento completo de alguns equipamentos, de alguns bairros. Realmente uma situação muito complexa. E a água vai baixando, vão surgindo outros problemas, né, de logística, de tudo. 200 mil carros totalmente destruídos. Como é que você descarta? Como é que você tira das ruas, né? 200 mil carros, fora as doenças e tudo que vai surgindo à medida que a água vai baixando. Que bom que está baixando, né? A gente aguardava ansiosamente por isso, mas aí os desafios vão se sucedendo, né? É uma situação desesperadora mesmo. Vão se sucedendo, deve haver novos anúncios entre hoje e os próximos dias aí para ajuda do governo federal, novas linhas de crédito, enfim, novos programas. A gente vai trazer talvez ainda dentro do Viva Voz ou mais tarde no Ponto Final. Mas é isso, é uma tarefa que não está sendo vencida. A gente a cada dia dando notícias que dão sinais de ali uma estagnação na situação e não de uma evolução dessa situação, o que é bastante preocupante e coloca o Estado aí no risco de uma crise econômica, sanitária
e social posterior a essa enchente muito, muito grave e que vai requerer soluções que o Brasil até hoje não usou, das quais ele não dispôs e para as quais não está preparado. Já deu sinais de que não estava preparado, foi um baque, uma surpresa para todo mundo. E ainda a gente lidando com isso na base de medidas que são claramente insuficientes e não vão dar conta desse desafio em múltiplas áreas do meio ambiente, com a questão sanitária ali e de saneamento e do lixo, até a questão econômica e social. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, porque a gente falou um pouco de segurança naquele primeiro tema, com a votação dos vetos, e a polarização ficou muito explicitada ali na votação do veto à Lei de Segurança Nacional. E tem uma outra questão que também tem polarizado muito o debate público na área de segurança, que é a das câmeras corporais. Câmeras corporais usadas nos uniformes de policiais e os ganhos que elas trazem ou as restrições que alguns setores da política e da polícia fazem ao seu uso. Agora, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está tentando entrar nesse debate e querendo padronizar a discussão. Quem traz as informações para a gente a respeito desse novo capítulo é o Igor Cardim, direto de Brasília. Boa noite, Igor. Oi, Vera, boa noite para você, para Carol e para os nossos ouvintes. Uma portaria do Ministério da Justiça sobre câmeras corporais permite que policiais acionem as gravações de forma manual, mas prevê 16 circunstâncias em que os equipamentos devem estar obrigatoriamente ligados. O documento foi assinado nesta terça-feira pelo ministro Ricardo Lewandowski, dias após o edital publicado pelo governo de São Paulo, que prevê o acionamento manual ao invés de gravações ininterruptas. O texto da portaria do Ministério estabelece 3 modalidades de uso das câmeras. A escolha de qual usar será dos estados, além da possibilidade de acionamento manual sob a alegação de preservar intimidade durante pausas e intervalos. Tem a opção de acionamento automático quando a gravação é iniciada desde a retirada do equipamento da base até a sua devolução, registrando todo o turno de serviço. Outra modalidade é o acionamento remoto, quando a gravação é iniciada de forma ocasional por meio do sistema, após decisão da autoridade competente ou se determinada situação exigir o procedimento. Independentemente da modalidade, gravações deverão ser feitas em todos os atendimentos de ocorrências e outras 15 circunstâncias listadas no documento, como intervenções em rebeliões e situações de potencial confronto. Na cerimônia de assinatura da portaria, o ministro Ricardo Lewandowski classificou a medida como salto civilizatório e como forma de incentivar emprego de armas não letais. Esse texto, e não quero pecar contra a modéstia, é um salto civilizatório. É um salto civilizatório no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais das pessoas, da segurança dos agentes policiais e também íncito na filosofia que norteou a edição desse texto está também um incentivo ao emprego da violência diferenciada mediante o emprego de armas não letais. O ministro ainda mencionou que os estados têm autonomia para definir suas diretrizes, como no caso de São Paulo, e não são obrigados a adotar os equipamentos de gravação, mas só os que seguirem as normas do Ministério receberão recursos federais como forma de incentivo. Em agenda em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que a gravação contínua capta material sem interesse e disse que segue a diretriz do Ministério. O que a gente está fazendo não é diferente do que outras polícias no mundo vem fazendo, outras polícias fazem, e não é diferente do que está na diretriz do Ministério da Justiça. Então, se você pegar a diretriz do Ministério da Justiça, que está sendo divulgada agora, a gente está perfeitamente aderente. Essa questão de dizer, vamos lá, como é que vai funcionar? Uma coisa que a gente reparou, boa parte das gravações eram de atividades que não tinham interesse judicial. Então, no final das contas, quando você faz o registro 100% do tempo, você acaba registrando muita coisa, gastando muito espaço e gastando muito dinheiro em coisas que não vão ter nenhum tipo de repercussão.
E a gente lembra que, além de São Paulo, estados como Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina já adotaram o uso de câmeras. Minas Gerais, Rondônia e Roraima estão em processo de implementação. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Importante também nessa solenidade, Carol, porque ficou consignado que as polícias federais, né, a Polícia Federal propriamente dita, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, vão também se adequar a essas normas. Não tem obrigatoriedade nessas polícias para o uso de câmera corporal. Então, não sei se vai ser uma nova diretriz para que as polícias federais também passem a ter a obrigatoriedade de usar as câmeras. Se o Ministério está querendo normatizar o uso desses equipamentos, seria importante torná-lo ali obrigatório por essas forças que, inclusive, num passado recente, aí no governo anterior, se envolveram em alguns casos de violência policial. A PRF teve aquele caso lá do rapaz trancado no carro, que teve a denúncia de que foi torturado num carro transformado ali numa espécie de câmara de gás. Então, também é importante a disseminação desses aparatos e desses equipamentos nas forças federais. Em relação ao que o governador está falando, tem aí um ponto claro, né, para ser rebatido, que é o seguinte: não cabe ao próprio policial definir e estabelecer o que é de interesse judicial e o que é de interesse em uma investigação futura. Ah, não vou gravar isso aqui porque não é de interesse. Qual é esse critério? Quem estabelece? Quem fixa? Como ele sabe o que vai ser de interesse em uma investigação futura, por exemplo, de uma ocorrência durante a abordagem policial? Por isso que caber ao próprio policial a intencionalidade ali e a possibilidade de disparar as câmeras ou não é absolutamente o contrário do que a existência de um equipamento como esse preconiza, que é justamente servir de um olho da sociedade, um olho ali sobre qual é a atuação, qual é a conduta daquele policial quando ele está na sua atividade, né? Disparar quando ele sai para uma ocorrência faz sentido, não nas horas de folga, não precisa. Tudo isso ok, concordamos, mas durante uma ocorrência, não deve caber ao próprio policial definir que horas vai acionar o equipamento, né? Até porque não se sabe o que vai acontecer, né? Como é que ele vai saber se vai ser tudo que acontece numa ocorrência pode ser de interesse? E é um programa que já se comprovou eficiente, né, Vera? Os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram isso, que o projeto, a partir do momento em que foi implantado em São Paulo, entre 21 e 22, caiu quase 64% a letalidade policial geral. É muita coisa. Nos batalhões que passaram as câmeras, chegou a 76,2%. Então, funciona, né? Funciona para esse fim, a não ser que a polícia ache que a letalidade policial não é algo a ser combatido, porque ela vem aumentando. Essas últimas operações aí de combate ao crime organizado, ao narcotráfico, tiveram altas doses de letalidade policial. Parece haver uma certa filosofia segundo a qual é necessário você estabelecer algum tipo de confronto mais forte para coibir a ação desses grupos organizados, o que não é aceitável do ponto de vista ali da legalidade mesmo da ação das polícias. A gente vai para o nosso intervalo, volta já depois do Repórter CBN com a Renata Agostini, que hoje comenta justamente a sessão de vetos com a qual a gente abriu o Viva Voz. Já. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Olha ela hoje com imagens, quem nos acompanha na Globoplay, nos aplicativos, no site da CBN, em todos os lugares. Renata Agostini com a gente por imagens. Boa noite, Renata.
Boa noite, Vera, Carol, minhas queridas tricolores. Agora eu já tô entrando assim. E vocês viram que eu dei até uma sambadinha aqui, ó, de alegria, porque hoje eu tô em vídeo aqui no meio dessas musas. Boa noite, gente. Boa noite, Renata. Quem tá sambando para ter os seus vetos ali mantidos é o Lula nessa sessão do Congresso que teve tensão por conta de vetos do governo anterior ainda, mas que configuram uma certa derrota para o governo, né, Renata? Como é que a gente analisa essa sessão de hoje? Uma grande derrota, porque o governo estava apostando as fichas que ia conseguir, veja só, né? Quando a lógica é o governo de plantão fazer todo o esforço para manter o veto, nesse caso o governo está fazendo todo o esforço para derrubar, porque ele vinha do governo anterior. É aquela história, dias de luta, dias de glória, e nesse dia o Palácio do Planalto está num dia de luta intensa e, na maior parte dos casos, uma luta inglória, porque já sabe que alguns desses vetos não tem chance. Vamos lá, aquela história, né? Nem tanto a céu, nem tanto a terra. Não é um dia bom para o Palácio do Planalto, a começar por esse veto que ele não conseguiu derrubar de Bolsonaro. Do que a gente está falando? Daquela atualização da Lei de Segurança Nacional, que colocou ali uma série de crimes contra as instituições democráticas. E isso, claro, para o governo Lula era muito caro, era preciso que se mantivesse a atualização tal como ela saiu do Congresso. Não conseguiu. E por que eu digo que tem coisa aí que já está, vamos usar o jargão do mercado, precificado que o governo vai perder, porque a gente está falando do veto às saidinhas. Agora há pouco, antes de entrar, fui dar uma última atualização, Vera, lá no Palácio do Planalto, e aí eles tentaram dar ali um sopro de esperança, tá difícil, mas ainda estamos tentando. O fato é que, lá no Ministério da Justiça, desde o meio da tarde, os principais auxiliares do ministro Ricardo Lewandowski, que entrou em campo pessoalmente para tentar garantir a manutenção do veto presidencial na saída temporária dos presos, eles já estavam dando aí favas contadas nessa história. Uma grande liderança aqui da oposição, há pouco também fui contar, Vera, eles estão projetando mais de 300 votos, estão achando que eles vão derrubar esse veto do Lula com tranquilidade. E aí, qual é o problema? O problema é que você tem duas sinalizações muito contundentes contra os principais desejos do governo. Quando eu falei não tanto ao céu, nem tanto à terra, porque esse veto que eles conseguiram manter, que Carol há pouco falou, que trata do calendário de emendas, ele também era muito precioso para o Palácio do Planalto. Agora, tem uma pegadinha, porque, veja, o que o Congresso fez? Foi lá e colocou na Lei de Diretrizes Orçamentárias que o governo ia ter que empenhar e executar tudo que era emenda lá de bancada, as individuais e as de bancada, se eu não me engano, até determinada data, que é o primeiro semestre. E aí o governo estrilou porque isso não deixava ele ali com aquele potencial, inclusive de barganha, de quando ele libera. Mas tem uma questão, um argumento também ali de execução do orçamento fiscal, poder manejar isso e distribuir ao longo do ano. O governo conseguiu, então, manter esse veto, mas por quê? Porque fez um acordo com os parlamentares que ia empenhar tudo até o final de maio, o que agora há pouco uma fonte do Palácio me garante. A gente está prestes a cumprir. Então, derrubou como uma regra. Exato. Estamos quase cumprindo. 28, ainda temos tempo, mas o fato é que eles estão falando, tudo bem, vocês derrubam a regra, mas a gente vai entregar o que vocês estavam pedindo de qualquer maneira. Uma vitória meio de pirro, né? Agora, Renata, qual o tamanho desse desgaste em relação às saidinhas? Porque o governo, de certa forma, já sabia que podia perder. Teve um desgaste muito grande. O governo não queria retroceder na Lei de Segurança Nacional, né? Na Lei das Saidinhas, retroceder ainda ao que foi estabelecido na época da ditadura militar, mas agora vai enfrentar esse desgaste, muito provavelmente, né? Não, Carol, perfeita, porque assim, não dá pra gente dizer que é uma surpresa. Desde o início, já se dizia que essa era uma batalha muito difícil para o governo, uma disputa difícil de se entrar. Inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski, quando advogou pelo veto, ele comprou uma briga dentro do governo. Ele se indispôs ali com alguns ministros que falavam, olha, isso é desgaste contratado. Qual o argumento do Ministério da Justiça? É que, bem, a gente está ali ferindo direitos dos presos, direitos
direitos que estão previstos na Constituição, inclusive que ferem convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, e eles fazem uma avaliação também do risco que isso tem para o sistema prisional, porque a avaliação ali da Justiça é que isso pode aumentar o número de rebeliões a partir do momento em que essa saidinha de presos for muito restrita, né? Ela está praticamente acabando, tem um ou outro caso que isso acontece. O problema é que, a despeito desses argumentos, o Congresso, e aí sim, por um impulso bastante ideológico mesmo, né, a direita, a bancada da segurança pública, que a gente chama de bancada da bala, os evangélicos, todos entraram nessa história e não estão querendo arredar pé. Quero só fazer uma observação, porque quando a gente coloca esse fator ideológico, é importante a gente trazer também o que tem de debate técnico. E nesse aspecto, a Ordem dos Advogados do Brasil soltou uma nota se colocando ao lado do governo nessa questão, dizendo que você estava aí correndo risco, né, de infringir alguns elementos constitucionais muito evidentes. A Defensoria Pública da União também soltou uma nota técnica, além de referendar, né, os argumentos postos pelo governo e pela OAB, eles fazem uma ponderação que me parece muito interessante da gente colocar, que é quando você tira essa saída temporária dos presos, gente, que acontece só em algumas ocasiões e que é concedida a quem está no regime semiaberto, você coloca em risco o sistema progressivo de execução de pena. Então, você está igualando quase alguns regimes, né? O regime fechado, o regime semiaberto. Então, não é uma coisa só de não vou deixar o preso sair. Tem uma série de outras questões. E aí, quando a gente fala sobre argumentos de estarmos ferindo a Constituição, Vera e Carol, do que a gente está falando? De ir para o Supremo e virar mais uma questão judicializada. É exatamente isso que já está no radar, inclusive, do governo. Renata, só para a gente encerrar, nessa questão do governo decidir comprar o debate da segurança pública, tem essa decisão de hoje do ministro Ricardo Lewandowski anunciando aí algumas normas para a questão das câmeras corporais. É novamente um caso que opõe aí os lados dentro da disputa ideológica. É inteligente para o governo, a essa altura, estabelecer ali um contraponto com o Tarcísio tão evidente quando ele desponta como pré-candidato à presidência em 2026? Era uma guerra que o governo precisava entrar? Pois é, Vera, eu também pergunto isso. Eu vou fazer aqui, vou dar uma tucanada, porque eu não tenho muita essa resposta. Mas eu fico me questionando também se o governo tem escapatória, porque, veja, a gestão do ministro Flávio Dino, ela era criticada por ela ser uma gestão, o ex-ministro da Justiça, né, gente, dela ser politizada, mas em muitas vezes dela não, de fato, enfrentar algumas questões e não dar uma cara para o governo Lula numa área em que a direita estava nadando de braçada. Então, me parece que ao mesmo tempo em que esse diagnóstico que você muito bem coloca, do tipo, vamos nos desgastar numa área em que a gente não sei se vamos ganhar, ele tem que ser contemplado. Também, se o governo nada fizer e não colocar ali a mínima disposição, né, de defender algumas balizas, eu acho que ele acaba sendo acusado de uma omissão. E não me parece também que o ministro Lewandowski está a fim de comprar só os pepinos da pasta e não também colocar, né, em campo algumas de suas bandeiras, algumas coisas que ele acredita. Verdade, tem esse lado também. Renata, muito obrigada pelas suas análises, pelos bastidores de hoje. A gente já te espera na próxima. Eu não sei se você vai falar no feriado, então eu vou deixar aqui no ar, porque eu não estarei. Talvez só na terça que vem, é isso? Folguinha de leve, mas terça eu tô de volta. Então a gente manda beijos para Carol Moran, que ela vai estar aqui nos representando, e até terça que vem, então. Feriado para quem, né, minha gente? Alguém tem que carregar esse piano aí. É isso. Maravilhosa. Beijo. Beijo, meninas. Até tchau. É isso, Carol. Essa questão da segurança até o fim desse governo e na campanha de 2026, eu apostaria que vai ser um dos temas que mais vão confrontar visões de mundos diferentes aí entre o governo Lula, né, que é um governo de centro-esquerda, e qualquer que seja o candidato da direita bolsonarista, já que Bolsonaro vai estar inelegível. É isso. Vamos mudar de assunto, Vera, falar da polêmica. O projeto do Mover, coitado, tá feito refém das blusinhas, o projeto que não tem nada a ver com esse assunto, mas é o que está acontecendo e o prazo contando. Quem traz as informações para a gente, de novo, é a Milena Teixeira,
que está tirando o pulso do Congresso hoje. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Muita negociação, viu, Vera, envolvendo essas blusinhas. Nesse momento, o Congresso aguarda a posição do governo sobre a proposta que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez em relação aí à taxação das compras internacionais online de até $50. O deputado se reuniu com Lula hoje e propôs a redução da taxação de 60% para 25%. E aí, depois disso, Lula ficou de dar um retorno aí para o Congresso Nacional, um retorno para Lira, para a Câmara. Lula se reuniu nesta tarde com membros da equipe econômica para tentar chegar a um consenso aí sobre o tema, mas até agora ele não deu retorno aqui para Arthur Lira. Ainda assim, o presidente da Câmara disse que vai manter a votação. O relator do projeto, o deputado Átila Lira, apresentou agora há pouco um novo parecer, estipulando aí uma taxação de 25% sobre os produtos. E Lira disse que chegou a apresentar aí um meio termo para Lula, para que o Brasil tenha condições de competir em relação com as empresas estrangeiras. Apesar da falta de acordo, ele garante que essa proposta é votada hoje. O pessoal da Fazenda, da Casa Civil, para ter um posicionamento, para ver se a gente pode chegar num meio termo de gradação, como foi feito o phase-out para a indústria automobilística, tanto de alíquota quanto de prazo, para que esse setor que está sendo penalizado da indústria, comércio, né, do Brasil, possa ter um mínimo de condições de competir e de manter os seus empregos. A gente fazer uma narrativa menor nesse momento não ajuda. A taxação, como você disse, Vera, está no projeto que cria aí o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que está feito de GEFEM. A ideia é que seja votado na Câmara hoje e no Senado amanhã. Esse impasse aí em relação à taxação ameaça o MOVER, que a gente lembra, é uma proposta do governo federal que tramita em regime de urgência e que vai substituir a medida provisória que criou o programa. A MP perde a validade já na próxima sexta-feira e, por isso, a Câmara corre contra o tempo aí para aprovar o texto. É importante lembrar que a taxação tem provocado divergências no Congresso Nacional aqui, porque deputados do PT e do PL acham que a medida é impopular. Inclusive, aqui nos bastidores, eu estou no plenário da Câmara nesse momento, alguns deputados do PL já falaram que, se for para votação hoje, que a bancada vai votar contra a taxação. Então, temos aí deputados do partido de Lula, deputados do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que vão votar contra essa medida. No governo também não tem consenso sobre o tema. Lula chegou a dizer na semana passada que vetaria esse trecho, mas afirmou que estava aberto à negociação. Lira levou essa proposta hoje para Lula e o Congresso agora, a Câmara, aguarda aqui o posicionamento do Planalto em relação a isso. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. O Lira parece que está bem empenhado nesse assunto e ainda está cuidando também de perto da questão dos planos de saúde, né, Vera? A presidente da Câmara conseguiu alinhavar um acordo com as operadoras, pelo menos para suspender temporariamente aquelas rescisões unilaterais que estavam gerando distorções, casos absurdos, né? Gente no meio do tratamento, tendo o plano suspenso e ficando ali na mão, né? Agora, é incrível que a Câmara precise acenar com uma CPI e com a votação de um projeto de lei para mudar a lei dos planos de saúde para que cesse uma arbitrariedade absurda e evidente, patente. Porque o que estava tendo de acontecer? Cada um dos usuários surpreendido com uma suspensão arbitrária e unilateral do seu plano, do seu convênio, tinha de ir à Justiça buscar uma liminar por conta própria. A agência que cuida da saúde suplementar estava totalmente catando cavaco nesse negócio, sendo omissa em relação a disciplinar uma cláusula aí, né, nesses contratos, nesses convênios que estão cada vez mais exorbitantes, caríssimos, e sustando tratamentos de segurados, de crianças do espectro autista, enfim, uma série de arbitrariedades absurdas, e a Câmara que tem que patrocinar um acordo e quase sob coação. Olha, se vocês não aceitarem parar de fazer esse absurdo que vocês estão fazendo, vocês vão ser alvo de uma CPI. Motivo para uma CPI haveria. E o fato das operadoras terem recuado quando apertadas mostra que elas sabem que estavam extrapolando absurdamente qualquer direito
que elas estivessem dentro ali do livre mercado, da livre concorrência e praticando algo muito abusivo em relação ao consumidor que já paga caríssimo por atendimentos muitas vezes insatisfatórios, por coberturas insuficientes e estavam vendo seus planos cancelados sem nenhum aviso e sem atrasar mensalidade nenhuma. Não, só com base nisso. Está usando demais, né? Virou prejuízo, a gente não quer mais esse tipo de cliente. Agora, o Congresso também vai ter que correr para aprovar a legislação nesse sentido, né? Porque é uma suspensão temporária enquanto o Congresso está analisando. E os números são muito surpreendentes. O deputado Duarte Júnior, que é o relator desse projeto da Lei dos Planos de Saúde, deu um dado hoje que as operadoras esperavam suspender até 40 mil contratos nos próximos meses. Não sei exatamente de onde surgiu esse número, mas imagina isso, 40 mil pessoas que ficariam sem atendimento, sem justificativa nenhuma, né? Então, eles tentaram primeiro criar o tal do rol taxativo, né? Criando ali um número de exames, de procedimentos que você poderia fazer. Como eles começaram a ter derrotas no STJ em relação a essa briga, teve uma reversão ali de placar e de expectativa a respeito do que aconteceria no STJ, passaram a arbitrariamente cancelar os contratos sem nenhum aviso prévio. Então, realmente, o Congresso vai ter de se debruçar sobre isso e a ANS tem de ser uma agência mais efetiva. É uma agência, hoje em dia, muito capturada pelo lobby dos planos de saúde. Vamos para o break, Vera? Vamos para mais um intervalo, a gente volta já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vai falar de educação, porque saíram hoje alguns indicadores e a gente tem aí um indicador de educação que mostra que os índices voltaram ao que eram pré-pandemia e também um indicador de alfabetização melhorando. Boa noite, Igor. Quais são esses dados? É isso, Vera. Boa noite para você e para o ouvinte. 56% das crianças brasileiras alcançaram o patamar de alfabetização após o segundo ano do ensino fundamental em 2023, segundo dados divulgados pelo governo federal nesta terça-feira. Com o resultado, o Brasil, enfim, recuperou o patamar de antes da pandemia de Covid-19, já que lá atrás, antes da epidemia, o índice indicava 55% das crianças alfabetizadas após o segundo ano do ensino fundamental. Nos anos de escolas fechadas pela doença, esse índice chegou a cair para 36% em 2021. Somente em 2023, o patamar voltou ao mesmo nível de 2019, ficando inclusive um ponto percentual acima. O indicador foi calculado a partir de avaliações aplicadas pelos estados em 2023, que contaram com a participação de 85% dos alunos da rede pública. Segundo o governo federal, a partir de 2024, todos os estados aderiram ao plano. Tanto que a cerimônia para anunciar os índices no Planalto reuniu até mesmo adversários políticos do presidente Lula, como os governadores bolsonaristas Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Ronaldo Caiado, de Goiás, que elogiaram a iniciativa federal. O ministro Camilo Santana comemorou os resultados, mas disse que ainda existe um longo caminho a ser percorrido para melhorar os dados. Em 2024, a meta é fechar o ano com 60% das crianças alfabetizadas na idade certa. O presidente Lula explicou que até 2030 o compromisso é ter 80% das crianças sabendo ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental. Não tem nenhum motivo de orgulho você constatar que em 2019 você só tinha 55% das crianças alfabetizadas na idade certa. E que a pandemia caiu para 36%. E que agora a gente voltou para 55%. Ou seja, em 2024 nós voltamos para 2019. O que já é um feito extraordinário se a gente não tivesse tomado iniciativas. E o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo até 2030 a gente chegue pelo menos a 80%.
Atualmente, apenas o estado do Ceará consegue cumprir a meta estabelecida para 2030, com 85% das crianças alfabetizadas na idade certa. Em seguida, aparecem os estados do Paraná, Espírito Santo e Goiás, que registram em torno de 70% de meninos e meninas sabendo ler e escrever no segundo ano do ensino fundamental. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. São dados estarrecedores, né, Carol, que a gente tenha de comemorar, voltar no tempo 5 anos. São 5 anos em que a educação regrediu fortemente devido à pandemia e agora a gente volta para índices que, como o Lula disse bem, não são nada motivo de orgulho. 55% das crianças alfabetizadas na idade certa é muito pouco. E mesmo assim, se você for submeter essas crianças a testes mais acurados, você vai ver que é uma alfabetização ainda assim precária. Tem indicadores que mostram alunos que chegam ao ensino médio parcamente alfabetizados. Então, também chegar a esse indicativo, a esse indicador de 80% alfabetizadas na idade certa em 2030, deveria ser algo que a gente já estivesse aspirando para agora. Então, o Brasil engatinha, patina e muitas vezes anda para trás na questão da educação, infelizmente, né? Ficou um passivo gigante aí da pandemia. Ficamos por aqui, Vera? Ficamos por aqui. A gente volta amanhã com muito mais informação, mais análise, mais bastidores. Um bom programa para você, uma boa noite para todos. Obrigada, boa noite, um beijo.